Boa noite, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e eu te convido a orar nesta hora. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração. Não há nada melhor do que estarmos na presença de Deus, não há nada melhor do que poder ouvir a voz do Senhor, não há nada melhor do que nós podermos confiar nossos pensamentos, os nossos sentimentos a alguém, não é verdade? E nós estamos aqui para fazer isso, porque nós temos um Deus no qual nós podemos confiar, nós temos um Deus no qual nós podemos depositar toda a nossa esperança. E eu quero orar com você. Senhor, muito obrigada por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós oramos, Senhor, em gratidão, seguramos as tuas mãos, elevamos os nossos olhos para os montes de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os nossos pés. Aquele que nos guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. Porque o Senhor nos guardará de todo mal, o Senhor guardará a nossa alma, o Senhor guardará a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Muito obrigada por ser o nosso pastor. Muito obrigada por nos conduzir, Pai, a passos verdejantes. Muito obrigada, Senhor, por nos levar a águas tranquilas. Muito obrigada pelo teu cuidado, Senhor, que vem se renovando todos os dias. Todos os dias o Senhor renova o ar, o Senhor renova os céus, o Senhor renova tudo na terra. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos protege, o Senhor trata conosco, a tua vara, o teu cajado nos consola. Obrigada, Pai, porque o Senhor preparas uma mesa na presença dos nossos inimigos. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Obrigada por teu grande amor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos, nós abençoamos todos aqueles que se aproximam desta live, nós abençoamos este sábado e nós dizemos que somos gratos a Ti. Senhor, nós abençoamos aquelas pessoas que neste dia perderam seus entes queridos. Nós oramos, Senhor, pela família do nosso querido irmão Cleuber, pedimos o consolo do Senhor sobre a vida dele. Pedimos a restauração, pedimos o bálsamo, Senhor. Pedimos que o Senhor abrace esta família de uma forma linda, de uma forma especial. Só o Senhor pode consolá-los nesta noite, Senhor. E como igreja nós oramos, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que a morte dos teus filhos para o Senhor é contentamento. Mas para nós, Senhor, fica a saudade, fica o vazio. E este vazio só pode ser preenchido pelo teu amor. Então, meu Senhor, envia anjos que consolem esta família. Que o teu Espírito se derrame não só no coração desta família, mas também, Senhor, no coração de todos que são ligados a nós. Nós oramos, Senhor amado, pelas pessoas que estão ainda contaminadas com este vírus. Nós queremos declarar em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas superarão esta fase difícil e que essas pessoas, meu Deus, poderão contar o testemunho. Nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que contaram seus testemunhos, por todos aqueles que passaram por esta fase, por senhores, senhoras que conseguiram superar, homens, mulheres, jovens. Nós agradecemos ao Senhor e nós agradecemos pelos que ficaram, para que o Senhor os console, para que o Senhor os abrace, para que o Senhor derrame sobre eles a tua paz. Entra, Senhor, com teu grande amor na mente e no coração de cada um que se aproximar desta live. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Que este pedido que veio do coração dos discípulos no caminho de Emaús se repita em nossos lábios, em nosso coração. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Como foi o seu dia hoje?
como você começou o seu dia, como você está terminando, né? Apesar que falta um pouco. Eu posso dizer que o meu dia hoje foi muito lindo, muito bom. Apesar de receber algumas notícias de lutos, né? Eu fui muito privilegiada, né? Começamos um dia com a linda consagração, experimentando o sobrenatural de Deus, né? É algo sobrenatural que tem acontecido todos os dias da nossa vida. O que você diria se você estivesse em uma consagração e você estivesse colocado uma canção e de repente, nas pausas desse vídeo, que você não sabe onde são, porque o vídeo é de 2 horas e 29 minutos, e em cada pausa Deus trazia uma palavra profética, e após a palavra profética, a próxima música estava confirmando a palavra. O que você diria? Eu digo que Jesus é real. Jesus é real. Hoje nós vivemos essa experiência sobrenatural e isso é maravilhoso. Saber que as portas da intimidade estão abertas. Saber que Jesus está vivo. Eu estava orando com eles e eu queria pausar o vídeo para poder falar o que Deus estava trazendo, mas eu não podia interromper porque a nuvem de glória era muito profunda. Mas de repente, isso começou a acontecer. Dentro das pausas do vídeo, Deus trazia palavras proféticas e a próxima música confirmava as palavras. Isso é maravilhoso. Isso é poder de Deus. Isso mostra a onisciência daquele que sabe todas as coisas, né? Então, irmãos, foi maravilhoso. Eu gostaria que as meninas que foram, se estiver nos ouvindo aí, confirmassem isso, que é um testemunho do Senhor revelar coisas lindas, coisas profundas, coisas sobrenaturais. Jesus está vivo e Ele tem sobrenatural para nós. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. As portas da intimidade estão abertas. E quem tem fome, coma, quem tem sede, beba. E receba de graça da água da vida. Porque Jesus é maravilhoso, Jesus é santo, Jesus é vivo. Amém? Ele quer nos alimentar. Aí depois chegamos da consagração, né? E aí que eu fui tomar um pouco de sol, porque o sol, ele traz bastante energia, ele traz vitamina também, ele abençoa a nossa pele, ele abaixa a glicemia, ele traz vitamina D. Deus fez o sol e nós temos que aproveitar e glorificar o nome dele todo o tempo, né? Isso é maravilhoso. E depois nós fomos orar e ficar ainda mais apaixonados por essa presença maravilhosa de Deus, né? Que nos constrange, que nos faz amá-lo cada vez mais. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês. Seja bem-vindo, Lourdes, irmã Diva também. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, irmãos, sobre a glória da segunda casa. É importante nós estarmos bem animados, né, para recomeçar. É importante nós estarmos bem animados e entender que depois de um grande deserto vem um grande saciar, não é verdade? E eu quero ler para vocês Ageu capítulo 2, de 1 a 9, que diz assim: No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai,
Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, é desejo de Deus que nós sejamos cheios da glória de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis e o Senhor, como Ele falou aqui para este povo em Ageu, independente do que os nossos olhos físicos estão vendo, independente do que os nossos ouvidos materiais estão ouvindo, independente do que o nosso coração tem percebido, como nós temos tido visões de multidões mortas espiritualmente, mas Deus nos deu uma palavra que a vida da videira iria alcançar essas pessoas e elas iam reviver. E que os sepulcros seriam abertos e elas iriam reviver. Então, independente do que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas estão com dificuldade de voltarem à igreja. Muitas pessoas estão se sentindo bem desanimadas. Não estou falando das pessoas que estão no alto risco, não estou falando dos nossos queridos idosos, não, eu estou falando de pessoas que estão tranquilas e não estão tendo forças para voltar ao primeiro amor. E a palavra de Deus para você nesta noite é: se esforça. Independente do que os seus olhos estão vendo, consiga enxergar com os olhos espirituais. Independente do que as notícias estão dizendo, consiga ouvir com os ouvidos espirituais. Independente do que o coração das pessoas estão sentindo, consiga receber os sentimentos de Deus. Imagine a cidade de Jerusalém, aquele templo maravilhoso construído por Salomão, aquele templo que as torneiras eram de ouro, eram de prata. Era um templo onde os artesãos eles faziam coisas maravilhosas, nas paredes. Um templo que muitos vinham de longe para ver a beleza daquele templo, Então, as cortinas, os tecidos, tudo era muito lindo, linho fino, tudo maravilhoso. E de repente, por uma desobediência do povo, existe uma destruição. Essas pessoas ficam muitos e muitos anos no cativeiro. Viu a cidade maravilhosa, a cidade do grande rei destruída, a cidade e o templo onde o Senhor queria habitar. E de repente sai um decreto e essas pessoas têm a oportunidade de voltar. E quando elas voltam, que elas olham aquele segundo templo, elas não tinham ânimo nenhum, porque era como nada aos olhos delas. Mas Deus trouxe uma palavra para elas. Independente do que você está vendo, ouvindo ou sentindo, independente das ruínas, independente da situação que trouxe tantas ruínas, a minha palavra é: eu estou com você. Não tenha medo. Eu estou com você. As pedras estão aí, os muros estão quebrados, empresários foram quebrados, pandemia acontecendo, pessoas falindo, fechando suas lojas, alugando as suas lojas, igrejas fechando, pastores morrendo. Mas a palavra de Deus é: eu estou com você. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E neste lugar eu darei a paz. Ei, você que é um sobrevivente, você que conseguiu estar de pé, você que tem uma vida pela frente, Deus está te dizendo: eu vou encher a sua vida de glória. Eu vou encher a sua vida de poder. Não olhe, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos momentos. Porque eu vou encher a sua vida. Eu estou com você. Independente do tanto que você vai ter que se esforçar para edificar muitas coisas, eu quero te falar uma coisa: que eu estou com você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. O Senhor,
Ele convoca os velhos que anunciem diante do povo a diferença gritante entre o primeiro templo que foi destruído e o novo templo que estava sendo erguido. Ora, somente os velhos viram a glória do templo de Salomão. Somente eles poderiam estabelecer uma relação com o templo que estava sendo erguido. A pergunta é clara: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? Como o cativeiro na terra dos caldeus durou 70 anos, ainda havia entre o povo quem viu o templo de Salomão em sua magnificência arquitetônica, e os velhos, ao verem a casa do Senhor sendo construída, era como algo insignificante. E Deus esperava dos velhos que anunciassem aos jovens quão diferentes eram os templos, pois esse diferencial era essencial à mensagem que seria anunciada. E diante dessa aparente insignificância do novo templo, o governador de Judá tinha que ser forte. Josué tem que ser forte. O povo tinha que ser forte, ou seja, confiar que o Senhor dos Exércitos estava com quem trabalhava na construção do novo templo. Porque o povo devia aplicar-se ao trabalho do templo. E Deus responde: vocês têm que aplicar-se ao trabalho do templo, a esse novo tempo de edificação. Por quê? Porque eu estou com vocês. Aleluia. Ou seja, a aliança do Senhor não havia sido invalidada por causa das situações. A aliança do Senhor estava de pé. E a aliança dele também não foi revogada por causa da rebeldia de Israel. Eles podiam trabalhar firmados de que Deus estava com eles, apesar dessa aparente insignificância do templo que estava sendo erguido. E Deus, ele é categórico ao dizer, aleluia por isso: o meu espírito habita no meio de vós. Porque Deus habita no meio do povo de Israel e não no interior dos homens, como é o caso da igreja, né? Então, naquela época, porque para Deus habitar no homem, era preciso circuncidarem os seus corações. E a circuncisão do coração só é possível através da fé em Deus. A mesma fé que teve o crente Abraão. Então, quem crê em Deus receberá a circuncisão que dá vida. O que era uma circuncisão naquela época? Eles retiravam parte do prepúcio, ou seja, a aliança era feita no corpo das pessoas, né? Hoje, a circuncisão ela é feita no nosso coração. Então, hoje, a aliança que nós temos com Deus está dentro de nós. E naquela época não era assim. Então, Deus habitava com o povo. E hoje, Deus habita no povo, dentro de mim, dentro de você, né? Então, a palavra do Senhor falava que após a circuncisão do coração, que é uma obra exclusiva de Deus, é feito morada no interior do homem, pois ele mesmo diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus tem um objetivo em habitar na minha e na sua vida. Ele tem prazer de edificar o coração do contrito, o coração do abatido. Aquelas pessoas estavam detonadas, aquelas pessoas estavam angustiadas, aquelas pessoas que estavam voltando do cativeiro estavam totalmente deprimidas, desesperançadas, mas o Senhor estava com elas. Um coração circuncidado é equivalente ao coração contrito. Somente quando Deus lança fora um coração enganoso e incorrigível é que ele se torna contrito e o habitar de Deus lhe concede vida, a vida que há em Deus. O salmista dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. E naqueles que creem, Deus faz morada em seus corações. Mas no povo que foi escolhido, Deus habita no meio dele, ou seja, Deus não habita. No caso aqui, Deus não habitava individualmente nos corações, mas ele estava habitando a nível coletivo.
E hoje Deus habita individualmente no meu e no seu coração. Aleluia. Por causa da aliança que Deus fez com o povo de Israel, quando eles foram tirados do Egito, é que o Espírito de Deus permanecia com o povo. E esta promessa foi feita a Moisés, como se lê: se a sua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés orou assim. Deus estava irado com o povo. Disse: se que você quiser, Moisés, eu mato todo mundo e começo tudo de novo só com você. E Moisés falou: não, Senhor, então risco o meu nome do livro da vida. E Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. E nesses dias, irmãos, nós precisamos orar incessantemente: Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Eu quero estar pronto, eu quero estar preparado. Hoje, o Senhor chamou o nosso irmão Cleuber. Ele está na glória nesse momento. E ele vinha preparando-se para esse momento. E como está a minha e a sua vida? Nós precisamos estar preparados. Deus, ele promete ao povo e aos líderes aqui em Ageu que uma vez mais haveria de fazer tremer os céus e a terra, o mar. E o tempo estipulado para ocorrer o evento prometido é incerto, mas Deus demonstra que será breve. E com relação ao tempo, observe o diferencial entre esta promessa acerca das datas. Alguns tradutores contestam a tradução de alguns escritores. Eu não vou entrar muito nisso, porque hoje eu quero que você entenda que o Senhor, ele tem uma palavra te dizendo: é para se esforçar. Sabe? Vamos parar de andar por aquilo que os nossos sentidos físicos estão vendo. E vamos subir as escadas do sobrenatural e começar a ver como Deus vê, ouvir como Deus ouve, falar e sentir o que Deus quer que a gente sinta. Às vezes, as estratégias de Deus, que é uma palavra que Deus tem falado comigo durante 3 dias, estratégias, são um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado. Eu tenho conversado com alguns discípulos sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando o povo de Israel estava escravo, teve uma palavra de Herodes dizendo: é para matar todos os meninos homens. E aí Deus colocou no coração das hebreias deixar viver. E nesse momento, sabe quem nasceu? Moisés. Incrível. Como Deus é maravilhoso. A mãe de Moisés, sem saber o que fazer, porque sabia que se alguém descobrisse Moisés ia matá-lo, coloca ele dentro de um junco com betume e coloca em um rio. Que estratégia! Que estratégia mais maluca! Naquele rio, os crocodilos podiam matar, engolir aquela criança viva, ainda mais porque ele estava chorando. E ele foi descendo aquele rio. Lá na frente, uma menina encontra, aliás, uma senhora que estava tomando banho ali, encontra essa criança e fala assim: chama alguém para cuidar dessa criança. E aí foram chamar. Quem veio? A mãe do menino. Era estratégia. Então Deus, ele é um Deus de estratégias. E às vezes você vai dizer: tem certeza que vai fazer isso? O Senhor te fala: eu estou com você. Independente de qualquer coisa, eu quero te dar estratégias para vencer, como estão escrevendo aí, ventos, tribulações, Hoje eu estava assistindo um documentário de quando Davi, ele ia vencer as guerras. Ele entrava por túneis muito difíceis, mas ele encontrava estratégias que só Deus podia dar para ele. E ele ia entrando com seus homens em túneis até escuros, muito estreitos, para conseguir chegar do outro lado e vencer, porque ele era um homem de guerra. Então haverão momentos que Deus vai nos dar estratégias bem diferenciadas. O que você imagina de um monte de gente rodeando uma muralha que os carros podiam fazer uma volta, calados, porque Deus tinha falado que no 7º dia a muralha ia cair. Isso é muito diferente da nossa realidade, irmãos. Mas no 7º dia, o que aconteceu? As muralhas fluíram. Estratégia de Deus. O que você diria de um homem que foi vencer os midianitas,
que o arraial dos midianitas parecia um formigueiro cheio, ou um lugar com muitos gafanhotos, de tanta gente que era. Aí o Senhor pega 300 e fala, então vai com esses 300, vocês vão vencer. Parece loucura, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar, não, você está se arriscando. E aí Gideão pega esses 300, rodeia os midianitas com cântaros e tochas na mão. Deus só mandou eles gritar e quebrar os cântaros, foi só isso. O cântaro significa a minha e a sua vida que é de barro, a tocha significa o Espírito Santo que está dentro de nós, e o grito é proclamação, adoração ao Deus Todo-Poderoso, porque eles gritavam por Deus e por Gideão. E o que acontece? Os midianitas se autodestroem. Estratégia. Então o Senhor aqui, ele estava dando a estratégia. No meio de toda a dor, Deus estava falando, se esforcem e trabalhem, porque eu estou com vocês. O meu Espírito, a minha promessa, a minha aliança está de pé. E como relatou o apóstolo João, esse povo, eles viram a glória do Senhor, né? Quando a Bíblia fala de Zorobabel é um tipo de Messias, né? Então, isso era apontando para o que estava acontecendo, ou vinha acontecer no Novo Testamento. Porque lá na frente, eu falei isso hoje, lá na frente, em Atos, as pessoas estavam reunidas e o que aconteceu? A glória de Deus encheu aquela casa, né? Então, assim, Jesus se fez carne, Jesus residiu entre os homens, né? Muitos da época contemplaram a glória de Deus, a glória do unigênito de Deus, e essa é a glória da segunda casa. E hoje esse Jesus ressurreto e vivo, ele está entre nós, queridos. Ele está entre nós. Então, Deus, ele enfatiza ao povo de Israel que aquela época estavam passando por um momento empobrecido. Deus enfatiza que ele era o dono da prata e o dono do ouro. E por que Deus enfatiza que ele é dono das riquezas que há no mundo? Porque os velhos iriam relatar a grandeza e a riqueza despendida na construção do primeiro templo por Salomão. E muitos dentre o povo iriam questionar, se Deus é o dono do ouro e da prata, então por que essa dificuldade está acontecendo na construção do templo? Por que o templo era menor e inferior ao templo construído por Salomão? Se este teria maior glória, como seria isso possível? Deus afirma, irmãos, ser o dono do ouro e da prata. Aleluia! E ele aponta para uma glória maior, para o templo que estava sendo construído, se comparado com o templo de Salomão. A glória, ela seria proveniente do ouro e da prata a ser empregada na construção? Não. Embora Deus é o dono do ouro e da prata, a glória seria maior, porque Deus haveria de liberar o príncipe da paz pelos longos séculos e por toda a eternidade. A glória maior do segundo templo seria proveniente de uma paz que Deus estabeleceria entre os homens, como Cristo, que é a paz, né, de Deus concedida aos homens, porque Ele é a nossa paz. Haveria de adentrar ao templo que estava construído. A glória do templo superou em muito a glória do primeiro templo, porque a glória da segunda casa era uma glória espiritual, era uma glória sobrenatural, era uma glória que as pessoas poderiam tocar os céus, era uma glória que eles não precisavam ficar só no átrio ou no santo lugar, eles poderiam entrar no santo dos santos, eles poderiam, entrar diante do Senhor com ousadia e dizer, Pai, eu estou aqui porque o sangue de Jesus me deu acesso. Que maravilha eu poder entrar neste lugar, né? Então, enquanto no templo construído por Salomão, os sacerdotes não conseguiram ver a glória de Deus, eles não aguentaram ver uma nuvem escura. No novo templo, todos os homens viram a glória de Deus manifesta aos homens. Quem é o verbo vivo que se manifestou? O unigênito do Pai. Aleluia! Então, enquanto no primeiro templo era necessária a figura do sacerdote para o homem ter acesso a Deus, no segundo templo, todos que quisessem tiveram acesso a Cristo, poderiam ter acesso a Cristo.
E ele mesmo disse ao povo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quem eram os cansados que foram convidados para ir a Cristo? Todos os pecadores, irmãos, sem exceção. Observe que não há uma instituição e nem sacerdotes para fazer mediação entre Cristo e pecadores. Ele mesmo disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece imundo é. Agora, pois, eu vos digo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lance pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então, irmãos, aqui o Senhor está falando que as pessoas estavam oferecendo para ele coisas das quais ele não era merecedor, porque ele é digno, né, de tudo que é de melhor. Então Deus, ele manda o profeta avisar-lhes de que deveriam ir aos sacerdotes, perguntar acerca de um ponto específico da lei. E a pergunta que eles deveriam fazer aos sacerdotes era essa: se alguém levar carne santa na orla das suas vestes, com ela tocar no pão, no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? Então eles foram ao sacerdote e a resposta foi não. Então, caso alguém deixasse algo santo, tocar em qualquer outro tipo de alimento, de maneira alguma haveria de ser santo. E os sacerdotes responderam não. Do mesmo modo, se alguém tocasse num corpo morto, todas as coisas que tocasse ficariam imundas também. Ora, os sacerdotes estavam ouvindo as perguntas do profeta Ageu, e eles responderam: ficará imunda. Então, com base nessas duas perguntas que os sacerdotes, conhecedores da lei, auxiliaram na resposta, Ageu estabeleceu um comparativo segundo a palavra de Deus. Assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que eles oferecem é imundo. Então Deus demonstra que, assim como alguém torna-se imundo por tocar em algum corpo morto, e tudo quanto tocar igualmente tornar-se imundo, para Deus, assim naquela época, era o povo de Israel. E como povo e como nação, apesar de terem sido escolhidos pelo Senhor dentre todas as nações, eles eram imundos. E tudo quanto tocavam, todas as obras que realizavam eram imundas. Tudo que oferecia era imundo. Ora, não é porque Deus escolheu o povo de Israel como seu povo especial dentre todos os povos da terra que eles foram santificados. Ou seja, mesmo após serem escolhidos, muitos deles, irmãos, permaneceram imundos. E por Deus ter escolhido o povo de Israel dentre todos os povos, o povo tornou-se santo, separado dos outros povos. Porém, individualmente, os membros do povo de Israel tinham uma condição diferenciada diante de Deus. Aqueles que continuaram obstinados, teimosos de coração, insensíveis à palavra de Deus, eles permaneciam imundos diante de Deus.
embora fizesse parte do povo de Israel, ou seja, eles tinham o nome de estar dentro do povo de Israel, mas eles tinham atitudes imundas. Então, assim, Deus fala em Deuteronômio 9,6: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, porque você é um povo obstinado. Porém, aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram, foram agraciados com um novo coração, uma vez que foram circuncidados por Deus. Então, assim, Deus estava aqui requerendo do povo não só o nome, mas atitudes, ações, né? Santificação. Foi o que Jesus veio pregando, confrontando a nação, confrontando os fariseus da época, né? As pregações de Jesus traziam um olhar para o novo tempo, para uma transformação que era além do externo, era além das purificações religiosas, de lavar as mãos, né? De lavar os pés ao entrar na casa de alguém. Então, ele trazia uma purificação interior. Então, ele falava assim: olha, o que contamina o homem não é o que sai da boca, não, é o que entra, né? Desculpa, não é o que entra, não, é o que sai, desculpa. Então, ele falava que dentro do coração do homem é que estavam os maus desígnios, os maus desejos, as corrupções. Então, Jesus, ele vem tratando essa área interior, porque antigamente as pessoas, os sacerdotes, as pessoas, muitos fariseus, né? Não todos os sacerdotes, mas muitos fariseus, que os fariseus tiveram um momento que eles eram bons, eles buscavam a lei, eles buscavam a palavra de Deus, mas com o passar do tempo, os fariseus foram perdendo essa essência, começaram a julgar pessoas, condenar, colocavam leis pesadas e não cumpriam, né? Então Jesus confrontava a hipocrisia deles. E aí Jesus trazia para eles que eles tinham que ter o segundo templo cheio da glória, né? Que seria uma glória que viria do coração, através de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala desse segundo templo, está falando desse templo que o Senhor nos dá a oportunidade de receber o seu Espírito Santo, né? Então, assim, Deus estava falando: antes de vocês me oferecerem qualquer coisa, deixem de ser imundos, mudem as suas ações, né? Mudem seus pensamentos, mudem os seus sentimentos, né? Então, assim, é como se Deus falasse assim: olha, ofertar não torna ninguém agradável a Deus, mas antes é preciso ofertar-se. Ou seja, antes de você trazer uma oferta, você tem que se ofertar. Porque não adianta você levar uma oferta e o coração imundo. Então, primeiro você se oferta, primeiro você se transforma, se purifica, se enche dessa presença. Então você traz a oferta, né? A oferta de Caim, por exemplo, ela foi rejeitada porque ele foi confiado na oferta, e não que Deus é galardoador dos que o buscam. Caso Caim tivesse confiado em Deus e não ser estribado na oferta, Deus haveria de aceitá-lo e, consequentemente, a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, meus irmãos, o olhar de Deus está no nosso interior, né? Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. Então, assim, por que Deus deu um aviso tão solene a este povo, né? Este povo de Ageu aqui? Porque construir o templo não tornaria esse povo santo perante Deus. O povo deveria lembrar que quando Moisés pediu aos seus pais bens e materiais, ofertas voluntárias para construir o tabernáculo e o santuário, o povo contribuía muito além do que era necessário para a construção do santuário, sendo que o povo ele foi impedido de trazer mais bens, né? Porém, eles continuaram sendo imundos, obstinados diante de Deus. Ou seja, não é porque eles se puseram a construir o templo que houve uma mudança em seus corações. Não era porque estavam trabalhando no templo que cada integrante do povo era santo. Por quê? Mesmo o templo sendo santo ao Senhor, como era o caso da carne carregada nas vestes, o templo não tinha poder de santificar aqueles que estavam edificando o templo. Então, o templo era santo ao Senhor, ou seja, era separado para o Senhor.
porque Deus escolheu estabelecer naquele templo o nome dele. Porém, o templo, o altar, não podia mudar a condição do imundo, a não ser que o próprio Deus, concedendo-lhes um novo coração e um novo espírito por meio da fé, mudasse essas pessoas, né? Então, mesmo o povo não sendo santo, agora que eles haviam lançado o fundamento do templo, podiam considerar e comparar o que aconteceria com suas vidas terrenas. Então, assim, o que Deus queria, né? Ele queria que as pessoas primeiro se santificassem e depois construíssem um templo. Então, irmãos, a coisa mais linda da vida é ouvir a voz do Espírito Santo. É maravilhoso. Como Deus é maravilhoso e como Deus tem uma aliança com aqueles que têm uma aliança com Ele. É tremendo você acordar no meio da noite, ouvindo uma voz, te contando coisas que você não sabe, protegendo a igreja, protegendo o rebanho, sabe? Nada paga isso. Então, assim, o Senhor, Ele estava trazendo para as pessoas promessas, né? Independente da situação, Ele queria que o povo soubesse: eu estou com vocês. E Deus, Ele traz muitas promessas sobre as sementes, sobre os celeiros, né? Eles deveriam considerar que a falta não era somente de sementes, antes faltavam os frutos da videira, da figueira, da romeira, da oliveira. E Deus ordena ao povo que considerasse, ou seja, que analisassem os eventos, comparando a produtividade da terra no antes e no depois de lançarem os fundamentos do templo. Então, antes de lançar o fundamento do templo, havia uma instabilidade de alimentos. Após iniciar a construção do templo, deu-se início ao tempo estipulado em que Deus os abençoaria. Recebe essa palavra aí. Então, no mesmo dia, ao 24º dia do mês, Deus falou por intermédio de Ageu ao rei de Judá, Zorobabel: farei tremer os céus e a terra. Na época de Zorobabel, rei de Judá, as nações gentílicas, elas eram muito maiores em poder e força. Israel era somente um povo pequeno sob o jugo de outras nações. E Zorobabel governava Israel por concessão dos medos, né? Então Zorobabel foi um dos descendentes na carne de Jesus, e ao profetizar a um representante legal e legítimo da linhagem de Davi, Deus deu a entender a relação que havia entre o Messias e Zorobabel. Então a mensagem de Deus e Zorobabel tinha o objetivo de incentivá-lo na condição de líder do povo. Novamente Deus promete fazer tremer os céus e a terra, conforme foi predito no capítulo 2, nos versos de 6 a 9. Então, irmãos, há um dia específico para Deus fazer tremer os céus e a terra. Este dia não compete aos homens saber, pois Deus estabeleceu esse dia pelo seu próprio poder, e a data quando o profeta anunciou a palavra de Deus é de conhecimento, pois o profeta deixou registrado. Então, aconteceriam muitos eventos, né? Então, existe um tempo estabelecido por Deus. Em Ageu 2,6 ele diz: ainda uma vez dentro em pouco, ou seja, segundo o tempo que Deus estabeleceu. Como o céu e a terra será abalado? Através dos temores da terra? Através das mudanças climáticas acentuadas? Então Deus disse a Zorobabel por intermédio de Ageu que abalar os céus e a terra é o mesmo que transtornar o trono dos reis e a destruição da força que sustente o poder dos reinos. Ele disse: farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Então, como que é possível Deus destruir a força das nações? Derribando os homens dos seus cavalos de modo sobrenatural. E ele disse: cada homem cairá pela espada do outro. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Será que tem alguma associação com o que estamos vivendo hoje? Cada homem, naquele dia haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Ageu demonstra que Deus haverá de abater as nações, de modo espantoso e maravilhoso,
O tempo em que as nações serão subvertidas não compete aos homens saber, mas Deus demonstra através das várias profecias que Deus haverá de entregar o poder do reino a Cristo, conforme diz, também nos Salmos. E ele aponta Cristo, o desejado de todas as nações, adentrando no templo, o que tornou o templo que estava sendo desprezado superior em glória do primeiro templo. Então, Ageu vem trazendo essa maravilhosa promessa sobre nós. Amém, queridos? E eu quero te falar uma coisa, esteja preparado. Busque de Deus estratégias, busque de Deus estrutura. Amém? Vou compartilhar algo aqui com vocês, fruto de algumas pesquisas que eu tenho feito em vários lugares, né? Não estou dizendo que o que vou falar agora vai acontecer, ok? São apenas pesquisas. Então, olha só, pessoas que saíram do satanismo, pessoas que eram afundadas na magia negra, que inclusive elas foram até ameaçadas, dentro do satanismo existe um calendário. Esse calendário marca 2023. Esse calendário diz que as estruturas para a chegada do anticristo já estão sendo preparadas, né? Nós percebemos que... Só um minutinho, só baixar um pouco aqui, licença. Nós percebemos, irmãos, que a ciência ela tem se multiplicado, né? As pessoas elas têm se utilizado das ciências, né? Existem muitas ondas eletromagnéticas que estão sendo projetadas para uma manipulação em massa. O que está acontecendo a nível mundial também, muitos especialistas e cientistas e pessoas também que estudam nessa área de arrebatamento, eles acham que esse vírus que foi liberado é um vírus que foi liberado por uma pessoa maldosa, é um vírus de laboratório, até porque ele tem várias mutações, que é um teste para saber como é a questão da morte em massa. É uma técnica utilizada para manipulação de massa. É uma técnica utilizada para que eles observem quantos milhões de pessoas podem morrer. É uma técnica de controle. Quando os governos mundiais estão perdendo o controle, eles utilizam essas técnicas, né? Então, pessoas afirmam, eu não vou afirmar porque são só pesquisas, né? Mas várias pessoas que já saíram do satanista, eles têm um calendário secreto, né? E eles dizem que a plataforma está sendo formada, que esse vírus foi liberado e que existe que provavelmente vem uma segunda pandemia por aí, né? Então, assim, as coisas estão indo muito além do que a gente possa imaginar, né? Maçons têm governado o mundo, na verdade. Existem, como Deus já nos falou, inúmeros líderes que estão sendo orientados por entidades malignas. Existe um decreto já contra assim, os cristãos, né? E as coisas sutilmente estão acontecendo. Então, assim, nós precisamos estar preparados, né? O que está acontecendo também faz parte de uma cultura imposta, que é uma cultura do medo. Você percebe que as pessoas estão com muito medo, as pessoas estão paralisadas, né? Muitas pessoas não conseguem chegar com alegria, porque elas estão meio que passadas. Então, assim, essa cultura do medo é imposta, é uma cultura imposta para controle, mas eu acredito que o Senhor vai trazer muitas estratégias, né? Muitas estratégias. Segundo há muitas pesquisas de cientistas, né? O Bolsonaro, ele atrapalha a chegada do anticristo, porque com todos os defeitos, ele invoca a Deus. Então, tudo que eles puderem fazer para tirá-lo, vão fazer, porque eles têm que ser rápido até 2023, segundo esse calendário. Por isso estão acontecendo inúmeras coisas, né? Porque já existe uma conspiração aí, né? Visando esse reino. Existem empresas que trabalham na construção de caixões, que já estão produzindo milhões de caixões, né? A nível mundial, porque eles já esperam uma mega pandemia. Então, assim, meus irmãos,
é necessário estarmos cheios do Espírito Santo, é necessário orarmos, né? É necessário contemplar as coisas com os olhos de Deus, é necessário cuidar da nossa qualidade de vida, da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa saúde mental, emocional. Por isso que eu trouxe tantos trabalhos aqui, livros de doutores para te ajudar a manter a sua saúde emocional equilibrada, para que quando vier essas coisas você esteja pronto, né? Então, assim, é um momento de nós estarmos unidos e aproveitarmos o máximo esse tempo. Agora eu falo para vocês, mesmo com muitas nuvens escuras que vão querer vir sobre nós, a glória do Senhor Jesus vai estar sobre nós de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu não estou compartilhando para que você tenha medo, porque a palavra para mim e para você nesta noite é: não tenha medo, eu estou com você. Amém? Então, que o Senhor Jesus nos guarde. Existem muitas informações a nível de ciência, né, que são bem complexas, então não vou passar aqui, mas um pouco eu já falei para vocês. E eu creio que o Senhor vai estar derramando sobre nós poder, autoridade e domínio. Amém? E de acordo com o que eu for aprofundando nas nossas pesquisas, eu vou passando alguma coisa para vocês, né? Lembrando que são palavras de pessoas que foram lá de dentro e são conhecedoras, mas que não é algo que seja assim profético. Tipo, vai acontecer. Não, existe um calendário. Não estou dizendo que vai acontecer e muitos não falam que vão acontecer, mas eles trazem essa informação. Existe toda uma conspiração aí para o preparo do anticristo, né? E nós precisamos estar alinhados. Amém? A coisa está tão séria que eles estão até trabalhando projeções da figura de Jesus no céu para ver se sensibiliza a grande multidão através de projetores, irmãos. Então, assim, porque assim a massa vai ficar extremamente sensibilizada. Então, assim, são muitas coisas que estão sendo forjadas, né? E o Senhor é conosco para abrir os nossos olhos. Nesses dias também, muitos enganadores vão se levantar, irmãos. Um forte espírito de engano, né? Eu estou no Brasil, eu vou falar sobre o Brasil. E Deus quer nos dar discernimento para ver, viu? Muitas igrejas mentirosas, enganosas, com falsos profetas vão superlotar. Mas os verdadeiros que estão lá dentro sendo enganados, Deus vai trazer e dar discernimento. Então, assim, é necessário que a presença de Jesus esteja sobre nós. Amém? Porque só Ele pode nos dar autoridade e discernimento nesse tempo. Então, que Deus nos dê discernimento. Amém? Nós temos que ter discernimento e unção e estar unidos mesmo, comunhão, um ajudando o outro, porque nós vamos precisar. Amém, meus amados? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este tempo. Esconda-nos em Ti, Senhor. Esconda-nos em Ti. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco. Muitos templos foram quebrados, mas o Senhor está conosco. Que o esforço que precisamos ter para a edificação da segunda casa, meu Deus, seja maior do que a primeira. Enche-nos a Tua glória, enche-nos o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de falar para vocês, e Deus me lembrou aqui, dentro dessas pesquisas existem questões científicas de que eles estão estabelecendo as ondas eletromagnéticas para estarem manipulando o mundo inteiro, ou seja, essas ondas liberadas, podendo entrar na mente das pessoas, elas vão manipular essas pessoas. Então, se quiser que as pessoas digam sim, as pessoas vão dizer sim. É uma manipulação muito profunda. Mas eu quero dizer que quem tem o Espírito de Deus, em nome de Jesus, vai estar guardado dessas coisas. Amém? Vocês entenderam? É como se algo, vamos supor que tem alguém controlando aqui o mundo inteiro. E eles liberam essas ondas e a multidão obedece. É isso. É uma manipulação em massa. Mas o Espírito de Deus está sobre nós. E nós somos ungidos para discernir
Amém, meus amores? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Não fique assustado, não vai ficar desesperado. Apenas leia a Bíblia e busca poder. Só isso. Tá bom? Aprender a ouvir a voz de Deus nesse tempo será primordial. Que Deus te abençoe e te guarde. Te dê uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe.